Ninguém naquela casa ousava contrariar o milionário Alexandre Navarro Quintana. Funcionários abaixavam a cabeça, convidados fingiam não ver, e até a própria família evitava confronto. Até que numa noite, Joana, uma babá recém-chegada, fez algo tão inesperado, tão absurdo, que o silêncio daquela mansão virou constrangimento. Só que não foi isso que abalou Alexandre. Foi o que veio depois. Quando Amélie, a própria filha dele, uma bebê que não sorria há meses, olhou para aquela mulher e reagiu de um jeito que ninguém ali sabia explicar. E naquele instante, o homem mais poderoso da sala percebeu que tinha acabado de perder o controle de tudo. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Joana segurou a alça da mochila e olhou para o portão. 3 metros de ferro pintado de preto, câmeras vermelhas piscando nos cantos, trepadeira cobrindo o muro inteiro. Alto de Pinheiros. O bairro onde até a calçada parecia varrida com régua. Nenhum cachorro latindo, nenhuma criança na rua, nenhum rádio ligado. Só o barulho dos próprios passos dela na pedra portuguesa. Ajeitou o currículo dentro da bolsa. O papel estava dobrado em 4 porque a impressora do centro comunitário cortava a margem e não dava para imprimir de novo. A fila já tinha 15 pessoas quando ela saiu. A bolsa descascava no canto, mas era a única com alça boa. Joana passou o dedo na costura aberta e puxou o ar. 25 anos. Cidade Tiradentes. 2 conduções e um trem para chegar ali. E uma coisa que nenhum patrão ia tirar dela: a coluna reta. Não abaixava a cabeça para rico, para bonito, para poderoso. A avó ensinou isso antes de ensinar a ler. Tocou a campainha. O som ecoou lá dentro, abafado. A porta abriu. O homem que apareceu na entrada era alto, cabelo escuro penteado, camisa social branca com as mangas dobradas até o cotovelo. Bonito, bonito daquele jeito que afasta em vez de convidar. Os olhos dele desceram para os sapatos dela, subiram pela bolsa gasta, demoraram no rosto. Não cumprimentou, não estendeu a mão. Aqui tem regras. Alexandre Navarro Quintana, 29 anos, dono daquela casa, daqueles muros, daquele silêncio. Joana respirou fundo e devolveu sem pestanejar. Ótimo, eu também tenho as minhas. Ele ergueu uma sobrancelha. Ficou 2 segundos medindo ela, os lábios apertados, e virou as costas. Andou na frente pelo corredor largo, o sapato batendo no mármore, sem conferir se ela acompanhava. Joana foi atrás, no passo dela. Reparou nos quadros enormes, nas flores em vasos que deviam custar o aluguel da kitnet da tia. Cheiro de lavanda e madeira. Tudo limpo demais, organizado demais, quieto demais. O quarto de Amélie ficava no 2º andar. Joana empurrou a porta e encontrou uma menina de 1 ano e meio sentada num tapete felpudo, cercada de brinquedos importados que ela nem tocava. Bichos de pelúcia alinhados por tamanho, blocos de madeira numa caixa transparente, livros em inglês na estante baixa. A parede tinha uma rotina impressa com horários de mamadeira, soneca e banho, tudo dividido por cores. Câmeras nos cantos, sensores na porta. O quarto de uma criança planejado por adultos que nunca sentaram no chão para brincar. Tudo impecável. Amélie tinha olhos castanhos, grandes, sérios. Olhos que não combinavam com 1 ano e meio. Não chorava, não ria, não esticava os braços. Ficava ali com as mãos no colo, olhando para o nada. Joana largou a mochila no chão. Não foi até ela. Sentou no tapete, a uns 2 metros, cruzou as pernas e começou a cantar, baixinho. Uma música que a avó cantava lá em Tiradentes, desafinada, cheia de palavras trocadas, com aquele ritmo mole de quem embala neném na rede. A voz de Joana não era bonita, rouca, meio falhada, mas era quente. Amélie virou o rosto devagar. Os olhos encontraram os de Joana e ficaram ali, presos, curiosos.
Uma funcionária mais velha, de uniforme cinza e avental branco, parou na porta. Ficou observando. Depois de quase 1 minuto, disse baixo: "Faz meses que ela não olha assim para ninguém." Joana não parou de cantar. Só sorriu. Naquela mesma noite, a mansão encheu. Cassandra e Ramiro, pais de Alexandre, ocuparam as cabeceiras da mesa com 2 casais amigos. Prataria brilhando, taças de cristal, guardanapos de linho dobrados em leque, vinho tinto respirando num decânter. A conversa era baixa, educada, cheia de pausas medidas, até o choro de Amélie encher o andar de cima e descer pela escada. Alexandre largou o garfo no prato. "Chama a babá." Joana desceu com Amélie no colo. A menina estava vermelha, rosto molhado, corpo quente. Febre leve, dava para sentir pela testa. Tentou a mamadeira. Amélie virou o rosto e empurrou com a mão. Alexandre empurrou a cadeira para trás. O barulho arranhou o piso. Caminhou até Joana e parou na frente dela com o queixo erguido. "Faz o teu trabalho direito." Ali, no meio da sala, com os convidados assistindo, com os pais dele na cabeceira, alto, com gosto, olhando nos olhos dela, Joana apertou os lábios. A mamadeira tremia na mão. Tentou de novo. Amélie empurrou com mais força. Alexandre arrancou a mamadeira da mão dela num puxão. Amélie se assustou. O corpinho contraiu, a boca abriu e o choro explodiu. Agudo, fino, desesperado. "Calma", Joana pediu, a voz firme apesar das mãos geladas. Ele virou para ela. "Você vem lá da periferia e quer ensinar alguma coisa aqui dentro?" A frase calou a sala. Os convidados baixaram os olhos. Uma das mulheres levou o guardanapo à boca. Cassandra ergueu a taça de vinho e bebeu um gole longo. Ramiro continuou cortando a carne, garfo e faca raspando no prato. Joana olhou para Amélie, vermelha, tremendo, desesperada no meio de gente que não sabia acalmar nem a si mesma. Arrancou a mamadeira da mão de Alexandre e virou o leite inteiro no terno dele. O líquido branco escorreu pelo tecido escuro, encharcou a gravata, pingou no sapato italiano, respingou no mármore polido. Ninguém se mexeu. Os convidados congelaram com os talheres no ar, bocas entreabertas. Amélie, no colo de Joana, virou o rostinho molhado para o pai encharcado e gargalhou. Alta, gostosa, de barriga, dessas que fazem o corpo inteiro sacudir. A primeira que aquela casa ouviu em meses. O som encheu a sala, subiu pela escada, ecoou pelo corredor. Alexandre ficou plantado ali, leite escorrendo pela gravata. A filha rindo no colo da mulher que ele acabara de humilhar. Joana ajeitou Amélie no quadril e encarou ele de frente. "Quando o senhor quiser conversar com educação, me procura no quarto da sua filha." Virou as costas e subiu a escada sem hesitar. Alexandre não se mexeu. Terno molhado, sapato sujo, orgulho esparramado no mármore junto com o leite. Cassandra fechou os olhos. Ramiro largou os talheres devagar. Os convidados trocaram olhares. Ninguém teve coragem de abrir a boca. Lá em cima, Amélie ainda ria. O som descia pela escada e atravessava a casa inteira. Alexandre apertou os dentes e prometeu que mandava aquela mulher embora na manhã seguinte. Só que amanhã guardava outra coisa. Alexandre desceu as escadas antes das 7 com a demissão montada na cabeça. Cada degrau, um pedaço do discurso. Nenhuma funcionária ia jogar leite nele na frente da família e continuar dormindo debaixo daquele teto. Não parou na cozinha, não tomou café. Subiu direto ao quarto de Amélie. A porta estava entreaberta. A mesma música de ontem, baixinha, rouca, desafinada. Empurrou a porta. Joana estava no tapete com Amélie no colo. A menina segurava uma colher de plástico rosa e batia num potinho vazio de papinha. Toda vez que fazia barulho, Joana arregalava os olhos num espanto exagerado. E Amélie ria. Ria e batia de novo. Uma colher e um pote, nada mais. O discurso engasgou na garganta dele. "Bom dia", Joana disse, sem tirar os olhos da menina. Ela tomou a mamadeira inteira hoje. Dormiu a noite toda, acordou às 6:30 querendo brincar.
Alexandre ficou 3 segundos ali, com a mão na maçaneta, olhando a filha rir daquele jeito solto. Saiu. Na sala de baixo chamou Dona Hilda. A governanta apareceu, secando as mãos no avental, o rosto já preparado para a má notícia. Arruma outra babá. Dona Hilda demorou. Senhor Alexandre, a menina está diferente desde ontem. Comeu tudo, dormiu a noite inteira, acordou bem-humorada. Já tem semanas que isso não acontece. Arruma outra. Dona Hilda concordou e saiu sem dizer mais nada. Meia hora depois, uma funcionária nova entrou no quarto. Moça jovem, treinada, uniformizada. Joana não discutiu. Pegou a mochila, desceu, sentou no banco de pedra do jardim. O sol da manhã batia no rosto dela. Ficou ali, de mochila no colo, olhando as árvores. Lá em cima, Amélie encarou a mulher nova. Estudou o rosto diferente, para as mãos diferentes, para o jeito diferente de se mexer. A funcionária ofereceu a mamadeira com um sorriso ensaiado. Amélie empurrou. Ofereceu o bichinho de pelúcia. Amélie virou o corpo. A moça tentou pegar ela no colo. Amélie se jogou para trás e gritou. O grito era diferente do choro da noite anterior. Mais grave, mais fundo. Um grito de quem procura alguma coisa e não encontra. Amélie esticava os braços na direção da porta, o rosto torcido, o corpo rígido. Recusava colo, brinquedo, comida. A funcionária tentava tudo. Nada funcionava. Alexandre escutou do escritório. Apertou a caneta entre os dedos até o plástico ranger. 10 minutos. 15. 20. O grito ficou mais rouco, mais cansado, mas não parou. Dona Hilda apareceu na porta do escritório. A menina não aceita ninguém, senhor. A caneta girava entre os dedos dele. A outra moça está lá embaixo no jardim. Ele abria e fechava a mão esquerda, apertando o ar. Depois, com a voz travada, chama ela. Joana subiu sem pressa. Entrou no quarto, se abaixou e abriu os braços. Amélie se jogou no colo dela com uma força que não combinava com aquele corpinho. Enfiou o rosto no pescoço de Joana, agarrou a gola da blusa com os 2 punhos e o grito virou soluço. O soluço virou suspiro trêmulo, o suspiro virou calma. Em 2 minutos, adormeceu. Alexandre apareceu na porta. Joana balançava devagar, a mão nas costas de Amélie. Ela escolheu, Joana disse. A voz saiu baixa, sem vitória. Não fui eu. Ele apertou a maçaneta e saiu sem dizer mais nada. Joana ficou, porque Amélie decidiu por todo mundo. E a decisão de uma menina de 1 ano e meio pesou mais que o orgulho dele, mais que a hierarquia da casa, mais que qualquer planilha colada na parede. E Joana não se aproveitou, não jogou na cara de ninguém, não mudou o tom. Voltou para o quarto, trocou a Amélie, organizou os horários, cantou na hora do banho, fez caretas na hora da papinha, trabalhou. Os dias foram passando. Joana levava a Amélie para o jardim de manhã, inventava brincadeira com folha, com água, com pedra. A menina começou a rir mais, a dormir melhor, a comer sem birra. A cozinheira comentou com Dona Hilda, que comentou com o motorista, que comentou com o jardineiro. Alexandre reparou também, e cada melhora era como uma farpa debaixo da unha dele. Passava pelo corredor e ouvia Joana cantando. Entrava no quarto e encontrava brinquedos espalhados, roupa trocada fora de hora, soneca atrasada em 20 minutos. Tudo errado na planilha, mas funcionando com a menina. Numa manhã, parou na porta do quarto. Ela precisa de rotina. Joana virou com Amélie no quadril. A menina mastigava a ponta de um bichinho de pelúcia, distraída. Ela precisa de chão, não de vitrine. Estou falando de disciplina. E eu estou falando de afeto. Dá para ter os dois. Alexandre abriu a boca para rebater. Amélie esticou a mão na direção dele e soltou um som. Um pá engasgado, meio tentativa, meio pedido. A mãozinha gorducha se abriu e fechou no ar. Joana olhou para a menina, depois para ele. Alexandre não se mexeu. Ombros rígidos, mãos enfiadas nos bolsos. A mão de Amélie ainda esticada no ar. Virou e saiu pelo corredor.
os passos duros no mármore. Joana ajeitou a menina no colo. Teu pai é complicado, sabia? Amélie agarrou a gola da blusa dela e enfiou o rosto no pescoço de Joana. Lá embaixo, no escritório, Alexandre apoiou as mãos na mesa de mogno. Do lado de fora, qualquer pessoa diria que ele não se importava. Não entrava no quarto, não pegava a filha, não cantava, não brincava, não sentava no chão. Mas sabia que Amélie preferia o bichinho cinza ao marrom, que dormia melhor com barulho de chuva no aplicativo, que ficava agitada com luz forte e esfregava o olho esquerdo quando estava com sono. Sabia tudo, só não sabia como chegar perto. Nas semanas seguintes, as brigas entre Joana e Alexandre viraram um estranho costume naquela mansão. No corredor por causa de janela aberta, na cozinha por causa de temperatura da papinha, na porta do quarto por causa de brinquedo no chão. Os funcionários já tinham desenvolvido um instinto. Quando ouviam os passos dos dois se aproximando do mesmo cômodo, arrumavam tarefa em outro andar. Mas uma coisa mudou no meio das discussões, tão devagar que nenhum dos dois reparou. Joana aprendeu que o silêncio de Alexandre quando estava com raiva era seco, boca fechada com força, passos firmes, porta batida. Quando estava triste era outro. Ele parava num canto qualquer da casa, os ombros ligeiramente caídos, os olhos num ponto fixo que não existia. Alexandre aprendeu que Joana enfrentava ele de dois jeitos. Quando vinha porque estava certa, o queixo subia e a voz ficava clara. Quando vinha de cansaço, a voz era a mesma, mas as mãos tremiam. Descalça na grama de novo, Alexandre disse numa tarde de quarta na varanda. O sol de inverno fazia uma luz rasa e as sombras das árvores se espalhavam pelo gramado. Joana nem levantou a cabeça. No chão do jardim com Amélie, as duas de pés descalços na terra úmida. A menina amassava folhas secas entre os dedos e soltava no ar, rindo cada vez que os pedacinhos caíam no colo. Criança precisa de chão, precisa de sapato. Quando ela quiser sapato, ela pede. Tem 1 ano e meio, não pede nada. Pede sim. O Senhor que não ouve. Alexandre abriu a boca, fechou. Deu as costas e entrou na casa. A porta de vidro deslizou atrás dele. Joana limpou a terra das mãos de Amélie. A menina ergueu o rosto e ofereceu um punhado de folhas amassadas. Joana aceitou, fazendo uma careta exagerada. Por mais que brigassem, Joana não conseguia ignorar as contradições dele. Alexandre podia passar o dia inteiro longe do quarto da filha, mas sabia com exatidão o que ela comeu no café, a que horas dormiu, quantas vezes acordou à noite, se a febre de terça voltou. Perguntava para Dona Hilda no corredor, conferia com a cozinheira, checava o monitor do berço de madrugada, o brilho azulado do celular no escuro do escritório, o volume baixo, o dedo ajustando o ângulo da câmera. Na cidade Tiradentes, pai presente era pai que pega no colo, que canta desafinado, que senta no chão sujo, que carrega no ombro. Pai que cuida de longe era pai ausente com endereço fixo. Joana não encaixava Alexandre em nenhum lugar que conhecia. Numa quinta-feira, choveu forte. Chuva grossa de São Paulo, dessas que entopem bueiro e fazem a luz piscar. As janelas do segundo andar sacudiam com o vento. Amélie acordou gritando às 2 da manhã. Joana pulou da cama e abriu a porta do quarto. Alexandre já estava lá, descalço, cabelo amassado de travesseiro, camiseta velha. Cara de quem pulou da cama correndo. Sem pose, sem nada. Qual a temperatura? As palavras saíram espremidas entre os dentes. Calma, deixa eu ver. 38,5. Febre, nada grave. Joana preparou com pressa, baixou a luz, pegou Amélie no colo. A menina soluçava, corpo tremendo, dedinhos agarrados na blusa. Joana cantou, baixinho, quase murmúrio, balançou o corpo de um lado para o outro devagar, passando a mão nas costas de Amélie, num ritmo que combinava com a canção.
Alexandre ficou na parede, não mandou, não criticou, não tentou pegar a menina. Olhava Joana acalmar a filha com uma naturalidade que ele não tinha. Os olhos dele iam de Amélie para Joana e voltavam, e naquele rosto sempre tão controlado, alguma coisa rachava. O médico chegou em 40 minutos. Virose leve, antitérmico, repouso. Foi embora. Amélie adormeceu no colo de Joana. Os dois ficaram no quarto. Joana ajeitava a manta no berço. Alexandre tinha afundado na poltrona, manga da camiseta dobrada de qualquer jeito, olhos vermelhos de sono fixos na filha. Joana. Ela virou devagar, esperando. Ele passou a mão no rosto. Coçou a nuca. Demorou. Você acha que criança pequena percebe quando alguém está tentando, mesmo errando em tudo? A pergunta pegou Joana desprevenida. Precisou contar os azulejos da parede para não demonstrar o quanto aquilo mexeu com ela. Criança pequena percebe quase tudo, principalmente quem fica por perto. Ele concordou devagar e saiu na ponta dos pés. Joana ficou ouvindo os passos sumirem. A chuva continuava batendo na janela. Amélie dormia. Olhos úmidos, mão esquerda fechada em punho, respiração mansa. Mais tarde, ao passar pelo corredor, viu Alexandre junto à janela da entrada. A chuva escorria no vidro e fazia sombras longas no chão. A luz fraca destacava o seu rosto enquanto ele olhava para fora. Pelos ombros caídos e pela respiração pesada, era óbvio que ele carregava uma grande preocupação. Joana quis perguntar o que era. Mordeu a língua e desceu sem perguntar. Deitada no quartinho dos funcionários, virou de lado. Na cabeça, 2 homens se alternavam. O Alexandre do jantar, que humilhava com gosto na frente dos outros, e o Alexandre do quarto da Amélie, que perguntava com voz crua se a filha percebia que ele tentava. O mesmo rosto, 2 pessoas. E essa conta não fechava. A mudança veio no desgaste. Não houve virada bonita. Veio na repetição dos dias, no acúmulo de esbarrões e silêncios dentro daquela casa grande demais. Joana enfrentava a Alexandre quando achava necessário. Ele rebatia com a teimosia de quem cresceu achando que ceder é perder. Mas no meio das brigas apareciam pausas que não existiam antes. Olhares que demoravam 1 segundo a mais. Perguntas desnecessárias. Gestos pequenos que os 2 fingiam não perceber. Ela gosta de banana amassada com aveia. Joana disse numa manhã, mexendo a papinha de Amélie na cozinha. O cheiro de banana madura se espalhava pelo cômodo. Alexandre estava na bancada do outro lado, celular na mão, caneca de café pela metade. Eu sei. Sabe? Pedi para a cozinheira anotar o que ela aceita melhor. Banana com aveia está no topo. Joana parou de mexer. A colher ficou suspensa no ar. Para quem não entra no quarto, o senhor sabe bastante coisa. Ele guardou o celular no bolso e disse baixo. Eu entro no quarto, de madrugada, quando ninguém vê. O rosto dele mudou. Não era raiva. Joana já conhecia a raiva dele. Era a cara de quem teve um curativo arrancado sem aviso. Faz diferença o horário? Joana apoiou a colher na borda do prato. Faz. De dia ela está acordada. Criança precisa ver o pai de olho aberto, não só no escuro. Saiu da cozinha sem esperar resposta. Naquela semana, Úrsula Monforte começou a frequentar a casa. Noiva de Vladimir, irmão mais velho de Alexandre. Magra, cabelo liso repartido no meio, roupas que pareciam costuradas no corpo. Falava baixo, sorriso ensaiado. Se movia com uma economia de gestos que dava a impressão de que cada movimento era calculado. Até o perfume, floral, caro, parecia escolhido para comunicar poder suave. Joana percebeu o olhar de Úrsula na segunda visita. Cruzaram no corredor do 2º andar. Úrsula olhou Joana da cabeça aos pés. Sapato, calça, blusa, cabelo. E virou para o outro lado sem dizer bom dia, sem mudar a expressão, sem acelerar o passo. Joana continuou andando e uma sensação fria desceu pela nuca. Conhecia aquele olhar. Era o olhar de mulher que cataloga e descarta no mesmo gesto.
No almoço de domingo, família reunida, Úrsula fez o primeiro movimento. Talvez fosse bom orientar a moça sobre o tom de voz. Disse olhando para Cassandra. Excesso de carinho com a menina pode criar dependência. Joana vinha passando com a mamadeira. Parou. Amélie é uma bebê. Não é alguém de quem se espera lucro ou resultados. Cassandra largou o garfo. Ramiro nem ergueu os olhos. Vladimir disfarçou o desconforto, olhando uma mancha interessantíssima na toalha. Alexandre levantou o rosto do prato. Os resultados da Joana com a menina falam por si. Algumas palavras. Nenhuma explicação. Úrsula deu um sorriso amarelo, não disse mais nada e voltou a comer. No corredor, Joana o encontrou depois. O senhor estava me defendendo ou protegendo a única pessoa que faz a sua filha dormir? Alexandre encostou o ombro na parede. As duas coisas podem existir juntas. Joana revirou os olhos e seguiu andando. Mas a coisa estava mudando. Sem combinado, sem aviso, sem permissão. Ela começou a reparar no que não devia. No jeito que a voz dele suavizava quando Amélie acordava assustada, a mesma voz que cobrava resultados ao telefone ficava mansa, quase irreconhecível. No olhar que escapava quando via Joana no chão do quarto, cabelo preso de qualquer jeito, alheia a tudo. Ele ficava 2 segundos a mais na porta, e Joana sentia no calor da nuca que estava sendo observada. Ele reparava demais também, nas covinhas dela quando ria, na firmeza com que segurava a Amélie, na velocidade com que respondia, sempre com uma frase na agulha, sempre precisa. Uma tarde, depois do jantar, Joana ouviu Alexandre no escritório ao telefone. Voz dura, seca, profissional. Desligou e subiu para o quarto de Amélie. A menina estava agitada. Alexandre se abaixou, ajeitou o bichinho no braço dela e ficou fazendo um shh, baixinho, desajeitado, com a mão grande cobrindo as costas inteiras da menina. A voz do telefone e a voz do shh não pareciam pertencer à mesma pessoa. Joana assistiu da porta e desviou o olhar antes que ele a visse. Numa tarde de sol, Amélie tropeçou numa raiz no jardim e quase caiu de cara na grama. Joana fez uma careta tão absurda, olhos arregalados, boca torta, língua para fora, que a menina gargalhou em vez de chorar. Gargalhou tanto que caiu sentada e ficou rindo, batendo as mãos na grama. Alexandre, no terraço lá em cima, com a caneca de café, sorriu, de leve. Joana levantou os olhos e viu. Aquele sorriso, vindo dele, daquele rosto, bagunçou mais coisa dentro dela do que qualquer briga teria feito. Raiva é simples. Raiva tem forma, tem nome. O que vem depois, não. Joana já conhecia Alexandre bem demais para o próprio bem. Sabia os horários dele, as manias, os tiques, que tomava café preto sem açúcar e deixava a caneca no mesmo canto da bancada, que coçava a nuca quando estava nervoso. Sabia quando a irritação era verdadeira e quando era máscara. Sabia quando o silêncio era orgulho e quando era dor. Alexandre sabia coisas dela também, que torcia o nariz antes de dizer algo difícil, que cantava mais alto quando estava ansiosa, que esfregava as mãos na calça quando segurava a emoção forte. Ainda brigavam, mas as brigas mudaram de endereço. Não eram mais sobre mamadeira, eram sobre mundo. Você acha que essa casa funciona? Joana perguntou uma noite, dobrando roupinha de Amélie na cômoda. A menina dormia no berço, o bichinho cinza apertado contra o peito. Alexandre estava no batente da porta, gravata frouxa. Funciona. Para quem? Para sua filha, não. Ela tem tudo, tudo que dinheiro compra. Não é a mesma coisa. Ele ficou calado. Joana continuou dobrando, passando a mão no tecido para alisar os vincos. A família ao redor não ajudava. Cassandra tratava o filho com eficiência de quem cobra relatório. Ramiro falava com ele no tom de quem avalia funcionário que decepcionou. Vladimir ocupava o posto de filho favorito, sem precisar fazer nada. Bastava ter nascido primeiro. Bastava acenar na hora certa.
Alexandre mandava em tudo naquela casa e não pertencia a lugar nenhum. Joana via tudo. Via a postura dele enrijecer quando Cassandra comparava os dois filhos na mesa do jantar. Vladimir sempre teve facilidade com gente, ela dizia. Alexandre bebia um gole de vinho e não respondia. Mas o corpo respondia. Ombros tensos, mão apertando o pé da taça. Amélie seguia juntando os dois sem saber. Já esticava os braços para Alexandre com mais frequência. Ele ficava desajeitado quando a pegava. Braço meio duro, mão sem jeito nas costas. Mas ficava. Errava a posição da fralda, esquecia a muda extra, demorava para distinguir choro de fome e choro de sono. Joana assistia de longe, deixava ele errar. Ninguém aprendeu a ser pai lendo instrução na parede. Numa tarde, voltando da lavanderia, viu Alexandre na porta do quarto olhando Amélie dormir. Não se mexia, não se mexeu por uns 5 minutos. Respiração controlada, olhos fixos no rosto da menina. Depois, saiu na ponta dos pés. Joana viu do fim do corredor e encostou a mão na parede, precisando de apoio. Homem que fica 5 minutos olhando filha dormir não é homem que não se importa. É homem com medo de estragar a única coisa boa que tem. Na mesma semana, Úrsula chamou Joana para o salão lateral. Paredes cor de creme, sofá de veludo, jogo de chá de porcelana que devia custar 3 meses de salário. A sala cheirava a jasmim e couro velho. Uma sala que Joana quase nunca pisava, e Úrsula sabia disso. Convidar ali era marcar território. Úrsula fechou a porta, cruzou as pernas, serviu chá com movimentos precisos. A xícara fez um barulhinho no pires quando ela ofereceu. Joana aceitou a xícara e segurou com as 2 mãos, sentindo o calor da porcelana. Joana, posso ser sincera? Pode. Cuidado para não confundir espaço profissional com espaço emocional. Acontece muito com funcionárias em casas assim. A família é gentil, a criança se apega e a moça começa a achar que faz parte de algo que não é dela. Joana colocou a xícara na mesa sem beber. O chá esfriou na xícara, intacto. A senhora está me dizendo para lembrar do meu lugar? Estou dizendo para ter consciência dele. Meu lugar é do lado da Amélie. Ninguém mais nessa casa quis esse lugar. Úrsula perdeu o jeito e quase parou de sorrir. Dava para ver que ela estava nervosa pelo jeito que apertava a xícara. E a senhora, Joana continuou, está entrando nessa família por amor ou pelo sobrenome? Úrsula parou de beber o chá na mesma hora. Ela olhou fixamente para Joana, não de raiva. Parecia estar planejando algo. Ela anotou mentalmente aquela ofensa para se vingar. Depois, tome cuidado, Joana. A senhora também. Joana levantou e saiu. Na escada as pernas pesaram. Cada degrau custava. Não pelo medo da Úrsula, pelo cansaço de ter que provar todo santo dia que merecia respirar naquela casa. No jantar, Cassandra tocou no assunto. Joana ia passando com a mamadeira no momento em que Cassandra falou, chamando essa atenção de todos na mesa. Empregada não se coloca no mesmo nível de gente da família, disse em voz alta, olhando para o prato. Como se Joana fosse algo que se comenta, não alguém com quem se fala. O rosto de Joana queimou. Apertou a mamadeira e continuou andando. Alexandre falou antes que ela saísse. Dignidade não depende de classe social, mãe. E se tem alguém nesta casa que sempre respeitou o seu espaço e nunca causou problemas, é a Joana. Cassandra encarou o filho com um olhar de desaprovação. Ramiro bateu com a palma da mão na mesa. O cristal das taças tremeu. Vladimir olhou para o próprio prato. Úrsula apenas observou, guardando cada palavra. Joana subiu a escada segurando no corrimão com as 2 mãos. Colocou a Amélie no berço e se largou na poltrona. Ele a defendeu, na frente da mãe, com todas as consequências. Um homem arrogante que sabe ser protetor é mais perigoso do que um homem que é claramente mau. Do homem ruim, você apenas foge, mas o outro não sai da sua cabeça e te deixa angustiada quando você está sozinha.
Joana entendeu o tamanho real do problema numa madrugada de quarta-feira. Amélie tinha dormido tarde, cólica, choro que não passava. Joana ficou com ela até quase meia-noite. Quando a menina finalmente apagou, desceu para a cozinha para buscar água. A garganta estava seca de tanto cantar. Ela descia a escada descalça, chinelo na mão para não fazer barulho. Empurrou a porta da cozinha e encontrou Alexandre. Estava na bancada de mármore, descalço, segurando uma caneca de café que pelo cheiro já tinha esfriado fazia tempo. Camiseta velha, cabelo caindo na testa, olheiras fundas. Os dois se olharam. Alexandre ergueu a caneca num gesto mínimo, meio cumprimento, meio rendição. O que você está fazendo acordada? A mesma coisa que o senhor. O canto da boca dele subiu e desceu rápido, quase triste. Joana pegou um copo, encheu de água e ficou ali, na bancada do outro lado. 2 metros entre eles, a ilha de mármore no meio, a luz amarela do corredor entrando pela porta. Falaram de Amélie, da cólica, da febre de 2 dias antes, da mania de Cassandra ligar para o pediatra a cada espirro, do barulho do gerador, do jardineiro que podou a árvore errada. Coisas da casa que não importavam nada e que davam segurança justamente por não importar. Depois, a conversa mudou de direção. Essa casa é grande demais, Joana disse, passando o dedo na borda do copo. Todas as casas são grandes demais quando falta gente de verdade dentro. Joana olhou para ele. Ele olhou para o café frio. O relógio de parede fazia um tique leve. Por que você nunca fala sobre a mãe da Amélie? A pergunta saiu baixa. Joana não planejou, simplesmente saiu, empurrada por todas as noites olhando para o teto do quartinho de funcionária, juntando peças que não encaixavam. Alexandre ergueu os olhos. Porque não é simples, nada aqui é. O dedão da mão esquerda dele batia na lateral da caneca num ritmo baixo. Um dia eu conto. Promete? Prometo. Joana colocou o copo na pia. Na porta, se virou. Boa noite, Alexandre. Primeira vez sem o senhor. O nome dele, no meio daquela cozinha escura. Ele percebeu. Ela percebeu que ele percebeu. Subiu a escada. De manhã, tudo voltou ao normal. Brigas, ironias. Mas a cozinha da madrugada ficou guardada num lugar que ninguém mais conhecia. Os dias seguintes trouxeram movimentação diferente. Vítor Cortês, advogado da família, começou a aparecer com frequência, sempre de terno cinza, sempre com a mesma pasta de couro, sempre trancado no escritório com Ramiro ou Vladimir. Portas fechadas, vozes abafadas. Quando saía, ninguém comentava. Úrsula andava mais atenta. Observava conversas no almoço, registrava quem falava com quem. Vladimir, que já falava pouco, ficou mudo perto de Amélie. Quando a menina chorava no cômodo ao lado, ele levantava e saía. Não para ajudar, para se afastar. Joana reparava em tudo. Não entendia o que significava. Sentia que aquela casa escondia mais do que mostrava. Enquanto isso, o sentimento entre ela e Alexandre aumentava através de pequenos momentos. Eram esbarrões no corredor estreito. O braço dele passando perto demais do ombro dela. Trocas de olhares enquanto cuidavam da Amélie. Tentativas de conversas mais profundas nas noites em que a menina demorava a dormir. Alexandre olhava para Joana escondido. Mesmo de costas, ela percebia quando ele estava por perto pelo arrepio na pele e pelo nervosismo. Eles tentavam fingir que nada estava acontecendo, mas o corpo de Joana a atraía. Estômago apertando, pele arrepiando, respiração presa toda vez que ele chegava perto demais. Num sábado de manhã, uma amiga de Úrsula veio tomar café. Loira, bronzeada, pulseiras de ouro. As duas na sala quando Joana passou com Amélie no colo. A mulher virou para Úrsula sem baixar a voz. Esse tipo de menina simples acaba se apegando à casa dos outros, né? Úrsula tomou um gole e deu um sorriso fino. Não corrigiu. Joana parou. O sangue subiu para o rosto tão rápido que os ouvidos zumbiram. Alexandre desceu a escada. Devagar. Parou na frente das duas mulheres.
Se alguém nessa casa está agindo sem classe, não é a mulher que passa o dia cuidando da pessoa mais importante que mora aqui. A amiga arregalou os olhos. O sorriso de Úrsula morreu. Alexandre acabou. Virou as costas e subiu. Naquela noite, Joana saiu para o jardim depois de colocar Amélie para dormir. Precisava de ar. Sentou no banco de pedra perto das árvores grandes. As estrelas estavam fracas. Poluição luminosa de São Paulo. Mas o ar estava fresco e os grilos cantavam nos fundos. Alexandre apareceu. Sentou do lado, não pediu licença. Por que você faz isso? Joana perguntou olhando para frente. Isso o quê? Me defender. O banco de pedra era frio. Joana sentia o frescor nas pernas. Porque não aguento ver injustiça dentro da minha própria casa. Você já foi injusto comigo também. Eu sei. O vento balançou os galhos. No segundo andar, uma luz acendeu e apagou. A mão dele encostou na dela. De leve, os dedos tocaram as costas da mão de Joana. Um roçar. Podia ser sem querer. Podia ser de propósito. Joana não tirou a mão. Depois daquela noite, Joana começou a fugir. Acordava mais cedo, descia antes dele, ficava no quarto de Amélie até o limite. Não porque o que sentia fosse pequeno, porque era grande demais para uma mulher de Tiradentes que conhecia de cor a história de cada vizinha que apostou em homem de outro mundo e ficou sem casa e sem nome. A filha da dona Carmen que se apaixonou pelo patrão e ficou com 3 filhos e nenhum endereço. A prima da vizinha que acreditou em promessa sussurrada no escuro e acordou num domingo com a mala na calçada. Alexandre não era só rico, era peça de uma família que triturava gente sem fazer barulho. Joana via a máquina funcionar todo dia. Na cara de Cassandra, no sorriso de Úrsula, na indiferença de Ramiro. Mas ele não recuou. Ao contrário, aparecia no quarto de Amélie com desculpas transparentes. Vim pegar a manta. Dona Hilda perguntou se a menina comeu. O monitor travou. Desculpas inventadas na hora, que os dois sabiam que eram mentira e ninguém apontava. A voz dele baixava quando falava com Joana. Não mandava, perguntava, não ordenava, sugeria. As mãos ficavam inquietas perto dela, abrindo e fechando, ajeitando a manga, passando no cabelo. Joana via cada gesto e odiava sentir que gostava demais de tudo aquilo. Amélie acelerava tudo sem saber. Já procurava os dois juntos. Se Joana estava no quarto e Alexandre aparecia, Amélie abria um sorriso e esticava os bracinhos, alternando entre um e outro. Se Alexandre a pegava no colo e Joana saía, a menina virava o corpo inteiro e ficava procurando. Ali surgia uma família, construída do nada, sem seguir regras e sem a aprovação das pessoas ao redor. Numa terça à tarde, Joana separava vestidinhos na cama do quarto de Amélie, quando a porta abriu sem aviso. Úrsula entrou, fechou atrás de si. Os saltos fizeram 2 cliques secos no piso. Vou ser direta. Joana largou o vestidinho rosa. Pode ser. Alexandre está reagindo ao caos dessa casa. Não sente nada de verdade. É transferência, solidão, a confusão de um homem que não sabe lidar com o que aconteceu. A senhora veio me explicar o que ele sente? Vim te poupar de humilhação. Homens do mundo dele não escolhem mulheres do seu para ficar. Escolhem para se distrair. E mulheres do mundo da senhora escolhem casamento ou contrato. Úrsula fechou a cara imediatamente. Alexandre empurrou a porta naquele instante. Sai daqui, Úrsula. Alexandre, eu só... Sai, seca, curta, sem apelação. Úrsula endireitou os ombros, alisou a saia e saiu. O salto estalou no corredor, o rosto vermelho. Alexandre ficou na porta. Joana no meio do quarto. Você não precisa fazer isso. Fazer o quê? Comprar briga com a família inteira por minha causa. Ele deu um passo para dentro. Ninguém vai te humilhar debaixo do mesmo teto que eu. As pernas de Joana fraquejaram, não pela frase, pela certeza na voz dele. Ela pegou o vestidinho da cama e dobrou devagar, para ter o que fazer com as mãos.
Eu me defendo sozinha. Eu sei, mas não precisa mais. No berço, Amélie resmungou baixinho e voltou a dormir. Naquela noite, Joana tentou manter distância. Serviu Amélie, deu banho, trocou, colocou para dormir. Tudo no automático, a cabeça girando, o estômago embrulhado. Quando saiu do quarto com a mamadeira vazia, o corredor do lado leste estava escuro. Alexandre estava lá, na parede, esperando. A luz do quarto iluminava metade do rosto dele. A outra metade ficava na sombra. Joana, baixa, rouca. Ela parou. Os pés grudaram no chão. Ele andou na direção dela. Devagar. 1 passo, 2. Parando antes de chegar perto demais. Estou cansado de fingir que isso não existe. Isso pode destruir a gente. Sua família, eu sei. Chegou mais perto. Joana sentiu o calor que vinha do corpo dele, o cheiro de colônia misturado com café, a respiração alterada. O pior é continuar fingindo que nada vale o risco. Quando ele a beijou, Joana largou a mamadeira no chão e segurou a gola da camisa dele com as 2 mãos. Respondeu com a mesma força, a mesma urgência, tudo que tinha segurado naquelas semanas. Beijo de gente que se segurou tempo demais. Quando soltou, veio tudo junto. Quando se afastaram, os 2 respiravam fundo, rostos ainda perto. Isso é loucura, Joana disse. A voz falhava. Alexandre passou o polegar na bochecha dela. Devagar. Perto do que eu sinto quando vejo alguém te atacar, isso aqui é pouco. Joana encostou a testa no peito dele. 3 segundos. Sentiu o coração batendo forte sob a camisa. Se afastou, ajeitou o cabelo atrás da orelha e desceu. A mamadeira ficou no chão do corredor. Alexandre ficou ali no escuro. A escolha entre a família e Joana já estava feita antes da pergunta. Depois do beijo, Joana tentou recuar. Acordava antes do sol, descia pela escada de serviço, prendia a respiração quando ouvia os passos dele no corredor. Não por medo dele, por medo de si mesma. Sabia que naquele jogo ela era a peça mais fácil de descartar. Tinha visto acontecer com a mãe de uma colega de escola. Mulher que limpou casa de rico por 12 anos. Acreditou que a família gostava dela. E num dia de dezembro, descobriu que gostar e considerar são coisas diferentes. O cheque da rescisão chegou pelo motorista. A patroa nem desceu para se despedir. Amélie estava diferente, mais solta, mais barulhenta. Já chamava Joana de Ana, e toda vez que a palavrinha torta saía daquela boca, Joana sorria sem controlar. A menina procurava Alexandre com mais frequência, puxava a barra da calça dele, encostava a cabeça no joelho quando ele sentava. Os 3 funcionavam juntos, e isso deixava a casa inteira incomodada. Vítor Cortês sugeriu que a rotina de Amélie precisava de restrições mais claras para funcionários. Horários de acesso, protocolos de troca de turno. Cassandra apoiou. Úrsula soltou num café da manhã que Joana tinha influência excessiva sobre a criança e sobre Alexandre. Vladimir ficou calado, os olhos se movendo de um lado para o outro da mesa. Quanto mais a família tentava humilhar ou afastar a Joana, mais Alexandre aparecia para defendê-la. Numa tarde, enquanto Alexandre estava fora, Cassandra chamou Joana à sala principal. Sofá de veludo escuro, lareira apagada, quadros de moldura dourada, cheiro de flor cara. A sala onde Joana nunca sentava, a não ser para limpar. Entrar ali já era mensagem. Senta, Joana. Joana sentou na beira do sofá. Costas retas, mãos no colo. O tecido do veludo era macio debaixo das pernas, macio e estranho, porque não era lugar dela e os 2 sabiam. Cassandra ficou de pé, cabelo impecável, colar de pérolas, blusa de seda. Olhava para Joana de cima, o queixo erguido, os braços cruzados na frente do corpo. Vou ser breve. Você é paga para cuidar da menina, não para ocupar espaços que não te pertencem. Eu cuido da Amélie com o coração, dona Cassandra. Criança reconhece cuidado de verdade.
Cassandra falou mais baixo e encarou Joana com maldade. Você está usando a bebê para ficar perto do meu filho. Joana apertou as mãos com tanta força que as unhas marcaram a pele. Aquela acusação doía mais do que um xingamento, porque transformava o carinho dela pela bebê em puro interesse. Ela se levantou com dificuldade, sentindo o corpo pesado, mas encarou a situação de pé. Eu jamais usaria uma criança para nada, jamais. Então haja como funcionária. A porta se abriu e Alexandre entrou com a chave do carro na mão, blazer jogado no braço. Ao olhar para a mãe e para a Joana, sua cara fechou na hora. O que está acontecendo? Conversa com a moça, Cassandra disse. Eu ouvi daqui, mãe. Alexandre largou a chave na mesa. Não admito que a Joana seja tratada desse jeito. Você está se perdendo, Alexandre. Estou me achando. Talvez seja isso que incomode. Ramiro apareceu na porta. Vladimir atrás. O que está acontecendo? Ramiro perguntou. Seu filho está jogando a reputação da família no lixo por causa de uma empregada. Cassandra respondeu. E o jeito que ela falou a palavra empregada foi com tanto desprezo que pareceu um insulto. Alexandre virou para o pai e disse de um jeito bem duro. Essa mulher cuida da sua neta melhor do que qualquer pessoa dessa casa fez até hoje. Se isso é jogar reputação no lixo, então essa reputação não vale muita coisa. Todos ficaram quietos. Joana saiu. Subiu catando força de onde não tinha, pegou Amélie e sentou na poltrona. Abraçou a menina contra o peito, a bochecha no cabelo fino de Amélie. Mais tarde, quando a menina adormeceu, Alexandre apareceu na porta. Gravata frouxa, cabelo bagunçado de tanto passar a mão. Para de comprar briga por minha causa. A voz de Joana saiu embargada. Ele entrou e pegou a mão dela. Os dedos envolveram os dela com cuidado. Não estou comprando briga. Estou parando de permitir coisas que nunca deviam ter acontecido. Você sabe o que está arriscando? Sei. E sei cada vez melhor o que vale a pena. A lágrima desceu antes que Joana pudesse segurar. Tentou levantar. Ele segurou a mão com mais firmeza. Não com força, com direção. E quando a beijou, devagar, testa na dela primeiro, mão segurando o rosto dela com uma delicadeza que desmentiu cada dia de arrogância. Joana soube que não tinha mais caminho de volta. Úrsula decidiu atacar no ponto mais cruel, a permanência de Joana junto de Amélie. Até ali, as investidas vinham embrulhadas em educação. Agora era guerra aberta. Para uma mulher que construiu cada degrau da vida em cima de cálculo e aparência, assistir Alexandre se aliar publicamente a Babá era pior que perder. Era ser irrelevante. E Úrsula sabia que não brigava contra rival comum. Brigava contra uma mulher que Alexandre escolhia todo dia, de novo, na frente de todo mundo. O estouro veio num jantar. Ramiro receberia 2 investidores estrangeiros, mesa impecável, família sorridente, a casa funcionando como vitrine. Joana ficou com Amélie no andar de cima. Mesmo assim, Úrsula arrastou o nome dela para a mesa. Tem funcionário que esquece o próprio lugar quando a família abre demais a mão, disse entre uma garfada e outra, olhando de canto para o corredor. Voz macia, veneno embaixo. Joana, justamente naquele momento, passou pela porta da cozinha com a mamadeira. Parou. Sentiu os olhos de toda a mesa se voltando para ela. Os investidores curiosos, Ramiro tenso, Cassandra imóvel. Generosidade de verdade não humilha quem trabalha. A sala congelou. Um dos investidores parou com o garfo a meio caminho. Úrsula abriu aquele sorriso falso. Deixou a frase seguinte sair devagar, saboreando cada palavra. Mulheres espertas de origem simples sabem direitinho como se aproximar de homens fragilizados. Joana sentiu o rosto em brasa. Não era provocação, era golpe público, planejado, com testemunhas. Úrsula queria que os investidores ouvissem, queria a frase colada na imagem de Joana para sempre. E o pior,
Queria que Joana perdesse a compostura ali, na frente de todo mundo, para confirmar o retrato de mulher descontrolada que ela vinha pintando havia semanas. Alexandre se levantou. A cadeira arrastou no piso. Todos os olhos viraram para ele. Não gritou. Falou devagar, cada palavra pesada. Joana é mais digna que todos vocês juntos. Quem realmente vive calculando como subir na vida são vocês, não ela, que cuida da Amélie com dedicação e sem segundas intenções. Vladimir ia começar a falar, mas Alexandre o calou com apenas um olhar firme. Foi o suficiente. Isso é um escândalo, Cassandra disse, voz trêmula. Escândalo é a facilidade com que essa família esmaga qualquer pessoa que não carrega o sobrenome certo. Os investidores trocaram olhares rápidos. Ramiro ficou vermelho do pescoço à testa. Depois que as visitas saíram, constrangidas, rápidas, o confronto explodiu. Ramiro chamou Alexandre de ingrato. Cassandra disse que ele destruía gerações de construção. Vladimir ficou num canto, rosto frio. Úrsula não escondia mais a raiva, lábios tremendo, mãos apertando o encosto da cadeira. Alexandre ouviu tudo de pé. Não interrompeu, não rebateu. Deixou cada um falar. Quando terminaram, disse apenas uma palavra. Acabou. E subiu. Joana estava no quarto, sentada no chão ao lado do berço. A menina dormia. Alexandre entrou e encostou a porta. Você não devia ter feito aquilo. Não consigo mais assistir enquanto fazem isso contigo. Não precisa arriscar tudo. Ele se aproximou, segurou o rosto dela com as duas mãos. Não é por sua causa, é com você, é junto de você. Nunca soube tão claro de que lado quero ficar. Joana fechou os olhos. As lágrimas desceram. Sua família, a empresa, o nome. Nenhuma dessas coisas vale mais do que ver você inteira. Ela apoiou a cabeça no peito dele e chorou. Naquela noite, passando pelo corredor, Joana ouviu vozes abafadas no escritório. Alexandre, Vladimir e Vítor Cortês. As paredes eram finas o bastante. Preservar a menina, evitar exposição, não repetir os mesmos erros. O corpo de Joana arrepiou dos pés à nuca. As palavras não faziam sentido inteiro, mas o tom fazia. Tom de gente que esconde algo grave. Tom de gente com medo de ser descoberta. De volta ao quartinho, sentou na beira da cama estreita. A colcha era fina, o travesseiro cheirava a amaciante barato. Do outro lado da parede, a casa dos Quintana seguia funcionando, perfeita por fora, podre por dentro. Joana olhou para o teto e tomou a decisão mais difícil: ir embora. Não por falta de amor, pelo excesso. Porque a presença dela estava rachando tudo ao redor de Alexandre, e se ficasse, ele ia perder mais que dinheiro ou nome. Ia perder a chance de consertar qualquer coisa com a família. Quando contou, esperava que ele aceitasse, que concordasse que era o melhor, que fizesse aquela cara de homem racional que ela já conhecia. Ele olhou nos olhos dela e disse: se você sair tentando me salvar, vai estar me devolvendo para o mesmo vazio de onde me tirou. O ar travou na garganta de Joana. Posso perder a casa, o sobrenome, o dinheiro, o lugar nessa família. Não aceito perder você em silêncio. Joana chorou de novo, não de fraqueza, mas porque amor daquele tamanho muda a coragem de quem recebe. No fim das contas, a verdade escondida naquela casa não foi descoberta por investigação. Ela apareceu porque alguém decidiu usar esse segredo para atacar outra pessoa. A tensão com Alexandre crescia semana a semana. Quando o advogado da família Vítor Cortês sugeriu afastar Joana e transferir Amélie para outra residência da família, sob supervisão adequada, Vladimir aceitou sem hesitar. A justificativa era proteger a criança. A verdade era outra. Sem Joana e sem Alexandre por perto, ficava mais fácil manter enterrado o que estava enterrado. Joana ouviu pedaços da conversa no corredor. Não entendeu tudo. Entendeu o essencial. Estavam decidindo o destino de Amélie atrás de porta fechada. No escritório, a temperatura subiu rápido. Alexandre de pé, de frente para o irmão.
A mesa de mogno entre os dois. Ninguém vai tirar a Amélie de perto de mim. Você está deixando tudo sair do controle. Vladimir respondeu. E você está tentando resolver um problema que nunca assumiu que existe. Vitor levantou a mão, pedindo calma. Ramiro, sentado na poltrona, esfregava a testa. Cassandra encostada na porta. Vladimir perdeu a compostura. A máscara caiu. Você está colocando tudo a perder por apego a uma situação que nem te pertence da forma que você finge, Alexandre. A frase chocou todo mundo que estava na sala. Joana, no corredor, encostou na parede. As pernas cederam. Alexandre encarou o irmão com uma calma que assustava. Repete. Você ouviu. Repete. Quero que todo mundo nessa sala ouça direito. Cassandra tentou. Parem vocês dois. Não, mãe. Chega de segredo. Chega de mentira. E a verdade rompeu. Veio em pedaços, no meio dos gritos de Vladimir tentando se justificar, de Vitor tentando conter estragos, de Cassandra repetindo chega, 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 com a voz tremendo. Joana juntou os pedaços da gritaria no corredor e a história a deixou em choque. A mãe de Amélie se chamava Maria das Graças, funcionária da empresa. Mulher simples, trabalhadora, invisível naquele mundo. Chegava cedo, saía tarde, não reclamava. Quando engravidou, ninguém a protegeu. Quando não sobreviveu ao parto, ninguém chorou em público. Quando nenhuma família apareceu para reclamar a criança, tudo foi resolvido nos bastidores. Rápido, limpo. Uma vida inteira apagada com a mesma frieza com que se fecha um balanço contábil. O nome dela não aparecia em nenhum documento da casa. Joana nunca tinha ouvido ninguém pronunciá-lo ali dentro. E Alexandre, o filho mais novo, o que nunca era a primeira escolha para nada, o que ficava de fora das decisões, foi obrigado a assumir a paternidade para proteger a imagem do herdeiro perfeito. Engoliu a mentira, assinou os papéis, carregou o peso. Sozinho. O pai biológico de Amélie era Vladimir. Joana encostou a cabeça na parede e apertou os olhos. Enjoo, raiva, tristeza funda que subiu do estômago até a garganta. Mordeu o lábio para não fazer barulho. No escritório, Alexandre falou. Não gritou. A voz saiu firme, cheia de dor. Eu acordo de madrugada quando ela chora. Sei quando ela tem medo. Sei qual bichinho ela quer para dormir. Aprendi a ser pai na dor, na insistência, no erro. Você, Vladimir, deu o sangue, mas nunca deu presença. E para mim isso resolve tudo. Vladimir baixou a cabeça e não disse mais nada. Ramiro levantou. A voz tremeu, mas o tom era de sentença. Você vai ser deserdado. Então me deserda. Vai perder tudo. Já perdi tudo que não valia a pena. Cassandra chorou, a primeira e única vez. Não de arrependimento, de derrota, do reconhecimento cru de que o filho que ela nunca priorizou era o único com coragem de fazer a coisa certa. Vladimir disse a última coisa. Não quero e nem vou disputar a guarda dela, só não quero escândalo. Essa frase explicou tudo. Ele nunca amou a Amélie como uma filha. Para ele, ela era apenas um perigo para a sua imagem e uma lembrança de um erro que ele cometeu no passado. Para Alexandre, o que sentia por Amélie era amor puro. Um sentimento que ele criou passando noites em claro, aprendendo a segurar a bebê do jeito certo e insistindo mesmo quando errava. Naquela noite, com poucas malas no porta-malas, Alexandre saiu da mansão. Não levou herança, não levou aprovação, não levou o peso do sobrenome que nunca foi dele de verdade. Levou Amélie no colo. A menina dormia com a cabeça no ombro dele, a mão pequena agarrada na gola da camisa, o bichinho cinza apertado contra o peito. O cabelo fino cheirava a sabonete de bebê. Joana foi com ele, não como funcionária. Ela aceitou ir com Alexandre por amor. Carregava apenas uma sacolinha com o pouco que tinha, mas levava o mais importante, a vontade de estar com ele e com Amélie. Na porta, Cassandra fez a última tentativa. Estava de pé na entrada, o colar de pérolas no pescoço, os braços cruzados. As palavras tremeram no ar.
Você vai se arrepender. Alexandre parou, virou o rosto. Amélie se mexeu no colo dele e apertou a gola da camisa. Mãe, eu passei anos tentando ser escolhido pela família errada. Não vou recuar agora que escolhi a certa. Joana abriu a porta do carro. Alexandre colocou Amélie na cadeirinha, ajeitou a fivela, conferiu a manta, encostou o bichinho no braço da menina. As mãos dele tremiam. Joana pegou uma e apertou. A pele dele estava gelada. Vai ficar tudo bem. Ele encontrou os olhos dela, vermelhos, cansados, mas limpos. Eu sei. Agora eu sei. O carro saiu pelo portão. As luzes da casa ficaram para trás. Primeiro grandes, depois pequenas, depois nada. O Alto de Pinheiros desapareceu no retrovisor. A avenida estava vazia àquela hora. Os postes de luz passavam num ritmo constante. Laranja, laranja, laranja. Na cadeirinha, Amélie dormia em paz. A vida na mansão tinha ficado para trás. 3 anos depois, os 3 viviam de um jeito completamente diferente, num lugar que agora era deles. Casa menor, bairro arborizado da zona oeste, quintal de grama, varanda com vasos de samambaia que Joana insistia em pendurar. Metade secando, mas ela comprava outra e pendurava no lugar da morta, questão de honra. Porta da frente sem câmera, muro sem trepadeira aparada, portão que abre com trinco. A vizinha do lado criava galo e o bicho cantava às 5 da manhã. Joana reclamava. Alexandre dormia no meio do canto. Brinquedos no corredor, desenhos de giz de cera colados na geladeira com ímã de fruta, xícaras esquecidas na bancada, tapete virando fortaleza de almofada todo dia depois do almoço. Uma mancha de suco de uva no sofá que ninguém conseguia